Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou debater alguns pontos para a gente diferenciar quando estamos diante de um caso para avaliar e um caso para intervir. E aí, como eu tenho experiência na clínica e na escola, eu vou buscar trazer desses dois ambientes que não são muito diferentes, mas então, primeiro de tudo, que eu acho que para tudo na vida, né? Mas como óbvio precisa ser dito, nós precisamos ter claro qual é o objetivo daquele momento. Então, no consultório, por exemplo, quando chegava um paciente novo e aí, né, eu ouvia todas as demandas, todas as questões ali que a família trazia em relação àquela criança ou adolescente, eu sempre perguntava: qual é o seu objetivo? O seu objetivo é que eu avalie esse comportamento ou o seu objetivo é que eu intervenha e ajude, né, nesse comportamento? Por quê? Porque pensando agora no consultório, ok? Na clínica. Quando a gente pensa numa sessão de avaliação, então é uma sessão onde o terapeuta, o profissional, ele vai ficar mais na dele, ele não vai intervir diante da dificuldade do paciente. Então, se eu quero observar, por exemplo, se aquele paciente tem dificuldade de atenção, eu vou propor lá uma atividade que exija atenção, né? E aí vai ser proposital, intencional, porque eu tenho claro qual é o objetivo ali com aquela criança. E a criança vai apresentar a dificuldade de se manter atento e eu não vou ficar intervindo no sentido de chamar a atenção, de pontuar, né, que eu estou observando que a criança está com dificuldade de atenção, de pensar uma estratégia ali junto da criança. Eu vou apenas observar e vou avaliar. Nesse exemplo, né, a criança ela consegue retomar a atenção sozinha? Como que ela faz, né, para voltar a atenção para o que ela estava fazendo? Então, isso eu vou só tomando nota. Ou ela dispersa de vez, ela engaja numa outra atividade e aquela primeira ali ficou para lá. Então, é uma postura mais de observação. Agora, se nesse mesmo exemplo, a criança com dificuldade de atenção, o objetivo é intervir, é ajudar para que a criança consiga ter ferramentas, estratégias para ficar mais tempo atento a uma atividade. Se eu proponho atividade com esse objetivo intencional, proposital, né, porque eu tenho claro qual é o objetivo com a criança, eu vou ver que a criança está com a dificuldade de atenção e aí eu já vou intervir nela, né, com ela ali. Vou pontuar: nossa, tô vendo que você tá viajando, né, e o que você está pensando agora? Propõe uma reflexão, né? Por que você acha que nessa atividade já está mais difícil de prestar atenção? E posso ali traçar junto estratégias para a criança avaliar ali se serve ou se não serve para ela se manter mais atenta. Sempre pensando na questão lúdica, né? Eu vou fazer isso com atividades lúdicas porque eu pressuponho que com prazer na atividade a criança vai se manter mais engajada. E aí agora, pegando essa ideia e jogando para a escola, né? Geralmente na escola, os professores ficam muito com a expectativa da psicologia escolar fazer uma avaliação, né? Mas não é uma avaliação como num consultório seria, né? Uma avaliação diferente, porque é uma avaliação institucional. Então, dependendo da idade do aluno que é encaminhado, a avaliação se dá através da observação em sala de aula. Por exemplo, quando a criança pequena, até ali o 3º ano, mais ou menos, eu gosto de ir até a sala, assistir a aula lá com eles e observando como aquela criança se comporta na sala. Sempre entendendo que, mesmo na escola, onde a criança já está acostumada comigo, com a minha presença, ela não está acostumada com isso dentro da sala de aula. Então, dentro da sala de aula, eu sou uma estranha ali e isso vai modificar o comportamento da criança, para melhor ou para pior. Muitos professores falam: nossa, Carol, vem todo dia porque a turma ficou ótima, né? Porque tem esse fator ali que modifica o ambiente. Dependendo do caso, além da observação em sala de aula, eu também converso sozinha com a criança. Ou se forem crianças mais velhas, eu pulo a parte da observação em sala, dependendo da queixa do professor, e já parto direto para essa conversa direto com o aluno.
Mas não é uma conversa como do consultório, não são atividades avaliativas. Na escola ali eu já vou mais direto ao ponto. Eu digo, olha, o professor comentou comigo que você está com dificuldade de prestar atenção, né? Ele vê que você começa a prestar atenção e de repente parece que a cabeça já está longe. É verdade? Como é que é isso para você? E aí o próprio aluno vai dando a percepção dele. E assim, spoiler, tá? Quase 100% dos casos o aluno concorda com o professor. Talvez no lidar ali com o professor, ele não se sinta com abertura, nem autorizado a falar isso para o professor, às vezes com medo até de ser punido, né? Como é que chega o professor e diz, olha, professor, eu não consigo prestar atenção na sua aula, minha cabeça vai longe, né? Então, quando o professor fala isso, né, para mim, e eu levo esse recado para o aluno, é meio como se ele disse, ufa, estão percebendo, vão me ajudar, né? Quase 100% dos casos a relação é exatamente essa. E aí, no caso da escola, eu chamo os responsáveis para fazer uma avaliação institucional, preciso levar em consideração a instituição família. Falo sobre o que o professor observou, o que o aluno também fez em relação a ali um processo de autoobservação e pergunto para a família se em outros contextos eles observam aquele comportamento também. Enfim, vou levantando ali informações para ver se é o caso de passar para intervenção na escola, se é algo pedagógico, algo que só acontece na escola, sei lá, o aluno não vai com a cara do professor, ou aquela matéria específica está muito difícil, mas nas outras ele consegue se manter atento. Então, tudo isso, né, vai gerar uma intervenção com a equipe da escola e com o próprio aluno dentro do ambiente escolar, ou se é um caso realmente que pode ser um déficit de atenção, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui. E aí a família precisa buscar um profissional de saúde para fazer essa avaliação, aí eu dou encaminhamento e vamos lá. Agora, você trabalhando na clínica ou na escola, me conta aqui embaixo como que você faz nessa diferenciação, quando você vai avaliar um caso ou quando você vai intervir naquele caso. Me conta aqui embaixo e a gente vai conversando.